Se tiver um ingresso a mais. Mas o que tu quer ir, Gustavo? Fica em casa. Ô Pedro, tu gravou isso aí que ele tá querendo ir no jogo do Inter, né? Mas claro que eu Tu gravou, né? Porque ele é teatino. Eu quero ver a derrota em loco. Eu queria ir nesse do Colo-Colo, que eu acho que o Inter vai ganhar. Só não vai se classificar. Tá louco, Gustavo. Gustavo, mais de 40 mil colorado lá e tu lá quietinho. Ô, Gustavo, tu é louco, meu. Buenas, estamos de volta com mais um Grenal Corneta, e aonde nós estamos aqui reunidos, gremistas e colorados e gremistas, nesta mesa virtual, né, na janelinha virtual, aonde nós aí debateremos aí os jogos de Grêmio e Inter e Grêmio, não que seja um Grenal, né, mas sim dentro das suas competições. Grêmio contra o Náutico, né, e Internacional versus Colo-Colo amanhã uma das grandes decisões, podemos dizer, do Internacional. Primeiro vamos ao boa noite. Boa noite, Marquinhos. Boa noite. Tudo certo? Tudo certo. Então tá bom. Boa noite, Pedro. Olá, tudo bem, pessoal? Como é que tá? Tudo tranquilo. Franco, boa noite, gremistão. Oi, tudo bom, pessoal? Gustavo, o mais gremista de todos ou não? E o mais chato? Boa noite. E aí, pessoal? Bom, gente, amanhã... Tudo tranquilito. Bom, amanhã, né, para a gente ganhar tempo aí, amanhã nós vamos ter o jogo do Inter contra o Colo-Colo, e é um jogo histórico, né? E o Internacional parece que gosta desses jogos históricos, onde tem um placar adverso, né? Eu fiz um levantamento aí, então a gente tem aí alguma coisa, tipo, lá em 2018, na Copa do Brasil, nas oitavas de final contra o Paraná, onde o Inter perdeu no primeiro jogo, né, na Vila Capanema por 2-0, e ganhou por 5-1 naquela noite iluminada do Andrezinho, Magrão, Índio e Fernandão. Vocês se lembram? Não, ninguém lembra. Então tá bom. E tivemos também lá em 2010, onde o Inter levou 3-1 do Banfield e ganhou depois por 2-0 aqui na volta no Beira-Rio, aonde valia o gol qualificado. Aí o Inter ganhou 2-0, gol do Alexandro e do Walter, cara. Walter. 2008, o Inter teve aquela também questão do Campeonato Gaúcho contra o Juventude, que perdeu a primeira partida no Jacone por 1-0, e a final, você sabe o que deu, né? 8-1 em pleno Beira-Rio, conquistando, assim, um dos campeonatos gaúchos. Amanhã é diferente, é 2-0, nas outras vezes o Inter tinha um time capacitado para fazer tal coisa, né? E digamos assim que o principal jogador do Inter vai estar amanhã no Beira-Rio, lotando o Beira-Rio. Mais de 40 mil ingressos vendidos até esse final de semana. Então, acredito que vamos começar bem. Aí eu já começo direto ali com o Pedro, né? Perguntando, Pedro, como é que é a tua expectativa para esse jogo Inter e Colo-Colo amanhã? Eu acho que, como torcedor, a expectativa não pode ser outra, né? Eu acho que é um jogo que teve uma derrota que não era esperada, sim, mas é um jogo que é possível reverter. Eu não acho que é uma partida fácil, eu acho que é um confronto bem difícil, assim, mas assim como o histórico que o Roger tinha comentado, o Inter já tem um histórico de viradas, assim, né? Então, é um ponto que é o jogo da mobilização, que isso está sendo feito, né? Onde a gente vai ter um Beira-Rio lotado com mais de 40 mil pessoas, que vai ajudar nesse contágio de busca pela classificação. Assim, é difícil, mas tem que acreditar, né? Até porque se a gente não acreditar enquanto torcedor e enquanto jogadores, não precisaria nem ir para a disputa, né? Que eu acho que ainda tem mais 90 minutos onde é possível, sim, reverter, né, essa discussão. Certo. Marquinhos? Eu acho que reverte. Pelo menos o Inter ganha. Mas também, como o estádio vai estar lotado, tem que cuidar muito do torcedor que vai para não vaiar antes de terminar o jogo. Apoiar, né? Isso aí acontece bastante. Isso aí acontece bastante lá no Grêmio, né? Não estão ganhando, estão jogando mal e eles estão vaiando os jogadores no decorrer do jogo. Então eu acho que tem que cuidar para a gente não fazer isso no jogo contra o Colo-Colo. O Inter tem histórico de virar em casa, mas também tem histórico de, às vezes, não conseguir. Contra o Atlético Paranaense lá na Copa do Brasil,
falaram, em casa a gente resolve, não resolveram nada. Amanhã tem que jogar com vontade, com raça, e não se afobar para poder virar o jogo fazendo no mínimo 3. 3 tem que fazer, né? 3 para virar o... sair fora dos pênaltis. 2-0 para levar para pênalti e 3 para classificar, né? Não pode se afobar, então. Tem que jogar com calma e tem que jogar com vontade. Franco. Não. Opa, desculpa. Não, vai. Conclui, Pedrinho. Não, e o Marcos tocou num ponto do calma, né? Eu acho que esse jogo tem um componente emocional muito forte, né? Que é a questão de não adianta também se atirar tentando fazer os 2-0 e daqui a pouco esquecer de defender e levar um gol, né? Que daí isso é o mais difícil, porque eu acho que antes de buscar fazer os 2-3-0, a preocupação também é de não levar gol, né? Porque se levar é um ponto que dificulta muito a missão, né? Que ela já não é fácil. Por exemplo, se for 3-1, leva para os pênaltis, né? Tem que ver. E é uma característica do Inter, né? De agora. Toma um gol e se desestabiliza. Isso. Certo. Franco, qual a tua expectativa amanhã como secador? Eu só achei meio tendencioso aí, só lembrou das viradas aí, os fiascos, ninguém lembrou. Marcos lembrou, eu acho, lá do último. Mas eu lembrei. Essa seletividade, ela é independente do apresentador, né? Porque isso também acontece do lado gremista, assim, esse tipo de seletividade na análise dos números, né? Obrigado, eu acho que ela não é só contigo aí, vamos. Eu acho que o histórico recente do Inter não indica muito a virada, né? Foi aqui. Não, mas ainda lembro, mas assim, ó, na história recente do canal, eu ainda lembro de um cara que o Douglas Costa jogou um jogo bem e ele veio mostrando as estatísticas do Douglas Costa. Depois, ele nunca mais mostrou as estatísticas. Então, assim, ó, isso é normal, tanto pro lado do Inter, tanto pro lado do Grêmio, a gente só quer ver as coisas as ruins, a gente, ó. Até porque a gente é torcedor, né? Então a gente olha... Eu acho que você tem que focar no jogo de amanhã, não no Douglas Costa. Já foi, Douglas Costa. É que o Franco veio agora para causar, mas ele não escutou quando eu falei. Quando eu falei assim que o Inter, nas outras épocas, tinha time para virar. E agora o Inter não tem time para virar, Franco. Concorda com isso? É que eu não conheço o adversário, o Colo-Colo. É o líder do campeonato chileno. Assisti acho que um jogo contra o Fortaleza. Fortaleza até se classificou na Libertadores e eliminou o Colo-Colo. Eu gostei, foi um jogo bem movimentado, mas não sei o que esperar do Colo-Colo amanhã, para falar a verdade. O Inter não tem um time muito bom, mas se o Colo-Colo for pior, então o Inter tem chance. Acho que o Inter tem chance. Uhum. Gustavo? Muita chance. Olha, esse jogo ficou, assim, vai ser histórico por causa do placar que o Colo-Colo fez, né, nesse primeiro jogo, no jogo de ida, né? Porque se não fosse isso, não seria mais um jogo. Eu confesso que eu não esperava que o Inter fosse perder lá. Eu disse no episódio de pré-jogo, Colo-Colo e Inter, que eu achava que o Inter ia ganhar lá, ia voltar com a vantagem e tudo mais, e ia só confirmar a classificação para as quartas aqui. Então, o próprio Inter tornou esse jogo histórico agora, né? Por isso essa mobilização colorada, da direção colorada de colocar 40 mil torcedores ou mais, porque, do contrário, seria mais um jogo, né? Não existe uma rivalidade, não existe essa rivalidade entre Inter e Colo-Colo, não existe essa tradição, né? Virou um jogo agora épico, agora pode ser épico, porque o Inter eu acredito que o Inter possa ganhar e possa reverter a vantagem, né? Mas também vai ser uma missão difícil, porque o Inter tem sido vazado, e aí tomando um gol, compromete todo um processo. Pode até ganhar o jogo, mas pode dar ruim, porque o estádio vai estar lotado, e se ganhar o jogo e não se classificar, vai dar ruim. A gente já viu isso no final da Copa do Brasil de 2019, né? Com o Paulo Guerreiro em campo. Agora não tem o Paulo Guerreiro, não tem um jogador com a qualidade do Paulo Guerreiro.
sabe? Tem o alemão! Alemão dele. Eu acho que amanhã nós vamos ter aquilo que o torcedor não vai se revoltar contra o time em si, vai se revoltar contra a direção, né? Então, acho que amanhã vai ser um recado, se der alguma coisa, que não seja a vitória, a classificação, vai ser um recado muito, muito claro para a direção. Já foi dado algumas vezes, mas acho que amanhã, se acontecer alguma coisa do gênero, espero que não aconteça, tá? Porque, queira ou não, são vidas, né? E a gente preza por isso, né? Então, é um simples jogo de futebol, mas a paixão fala mais alta, né? Então, quer dizer, isso aí tem que cuidar muito, né? Antes mas eu não entendi por que a direção. Porque a direção não foi culpa da direção o Inter ter perdido lá. Não, mas o Inter montou um time ridículo, né, cara? Combo, não vai me dizer que esse é um time bom, né? Para uma competição como a Sul-Americana. É um combo de ações, né? O Gustavo tocou num ponto interessante, fazendo corneta ali na questão de 2019, que não teve o Paulo Guerreiro, a questão da falta do jogador. Parentes. O Colo-Colo, o Inter montou um time ridículo, segundo o Raul, mas o Colo-Colo é um time ridículo também, né? Sim. Então... Mas será que isso não é um erro de avaliação nosso por não acompanhar o Campeonato Chileno? Porque o Colo-Colo é o líder do Campeonato Chileno, né? Time ruim. Sim, mas eles só estão porque ficaram em terceiro no grupo da Libertadores, né? Mas tem um contexto que a gente viu muito isso aqui no Beira-Rio na reta final do Brasileiro, né? O técnico do Colo-Colo estava sendo cotado para ser o técnico da seleção do Chile. Tem todo um contexto que a gente passou muito de desvio de foco com a Aguirre também, né? Poucos jogos. Isso pode explicar também, né? Mas deixa só eu tocar um ponto. Se o Gustavo for cornetar ali, falando de 2019, que o Inter tinha o Paulo Guerreiro e não tinha esse jogador decisivo, né? E vocês não percebem que a gente acabou não tocando no jogo do final de semana contra o Ceará, que foi um jogo que ficou meio à parte, né? Como se não tivesse acontecido, mas eu acho que aquele empate lá, ele traz uma notícia boa, né? Que é um bom desempenho do Tyson, né? Que é um jogador que a gente cobra muito fisicamente, mas ele fez uma boa partida no último jogo, e talvez o Tyson possa ser esse diferencial que é um jogador que ele está sendo muito contestado, ele vai jogar, mas que é um jogador que no jogo grande ele costuma aparecer. E daqui a pouco ele pode ser a surpresa, de repente jogando até como atacante, não como meia, que é onde ele tem jogado. Né? É irregular. Mas a atuação dele é muito irregular. Sim, mas ele vem de lesão, tem problemas físicos, daqui a pouco ele pode estar nesse processo de recuperação física, porque ele teve uma movimentação, me chamou a atenção muito a questão da intensidade que ele não estava tendo nos outros jogos, sabe? Então parece que... É a estatística do Douglas Costa aí, ó. Uma surpresa. Mas tá aí, não caiu para a segunda divisão, ficou, né? Tipo, falaria do Douglas Costa... também não joga, né? Eu não sei. O Tyson puxou um contra-ataque que ele tava sozinho contra dois caras, ele parou a jogada e esperou todo o time do Ceará vir pra frente dele, ele matou a jogada. Mas tava sozinho. Ele pode ter jogado bem contra o Ceará, mas era o Ceará reserva também. Então, sim, eu não vou ficar me deslumbrando com o Tyson. Não, acho que não. O Tyson jogou ontem porque ele ficou quantas partidas no banco e entrou só ao final. Mas parece que de ontem ele foi bem na greve também. Na greve ele... na greve ele foi muito bem. Aí, nós vamos classificar com o gol do Tyson e eu quero ver vocês no episódio. Cara, tomara que eu queime a minha língua, que ele faça 4 ou 5 gols também. Na greve ele foi o líder. Na greve ele foi o melhor. Sozinho, né, então assim, ó, tomara que o Tyson jogue como ele gosta de jogar nos Grenal, porque nos Grenal ele vai bem. Então tomara que ele jogue como se fosse um Grenal. Cara, vocês já viram assim, tu imagina se o Inter amanhã se classifica com Post, Heitor, Tyson e Moisés? Mas tá aí para provar o Moisés, queira ou não, a gente critica às vezes ele, né? Pode, mas ele vem se sobressaindo em algumas coisas, não tudo, sabe? Nunca critiquei, né? O Heitor tá... E eu vejo, para não dizer que a gente não vai falar do Inter e Ceará, eu acho que o Inter fez por merecer, foi com um time... Aquilo que a gente sempre perguntou, né? Que a gente se questionou. O que o Inter estava priorizando? Brasileiro ou Sul-Americana? Ficou nítido que estava priorizando a Sul-Americana. Então, para mim, foi um grande resultado.
Mas Grande eu acho resultado. que a preservação ela é consequência da derrota lá, né? Ela não é, eu acho que o plano não era preservar os jogadores. Só que no momento que tu toma 2-0, num jogo onde tem uma viagem muito grande até o Ceará, pouco tempo de descanso, eu acho que a preservação ela é muito nesse sentido de focar 100% no jogo que vai definir a vida do título possível. Porque embora o Inter esteja bem no Campeonato Brasileiro, a chance real de título é a Sul-Americana, né? E é a última, entre aspas, dessa gestão. Né? Gustavo? Sim, o Pedro acabou de reforçar o que eu falei. O Inter transformou esse jogo agora, Isso. Não, na terça-feira, num jogo épico, num jogo histórico, num confronto histórico entre Inter e Colo-Colo, porque realmente ele preservou no Brasileiro em razão do resultado péssimo lá. Não, mas e não tinha como ser diferente, né? Mas agora tu já pensou do outro lado, assim, se perde e é eliminado, foi esse ano, e como fica o clima para o restante do brasileiro, né? Tendo que era a competição prioritária. Cara, Mas ao mesmo tempo, se conseguir revirar, ter uma reviravolta e classificar, olha a casca que isso cria para os jogos seguintes naquela questão que a gente sempre lutou muito, que é o anímico, né? A questão emocional dos jogadores, da torcida, de acreditar, porque daí tu fica a 5 jogos do título. Né? Agora eu vou te dizer uma coisa, se amanhã der tudo errado, cara, a gente vai ver a nossa decadência no Brasileirão. Sim. Não tem como, cara. Vai ser. Aliás, isso pode até acontecer, porque, queira ou não, cara, nós temos um grupo derrotado, tá? Tirando ali quem? O alemão, tirando os guris que entraram este ano, ali, o ano passado, tá? Sim. Mas nós temos ali um grupo derrotado, cara. Cara, eu acho que depende do contexto, porque tu pode ser eliminado. Mas se a gente for usar sempre isso aí, do contexto, cara, a gente vai levar 10 anos. Sim, mas não pode tirar o contexto do... Aliás, quantos anos faz que o Inter não ganha um título importante? Sim. Fala, Gustavo. Eu tenho os números. Quer os números, eu te dou os números do Inter. Do quê? Viu a tal da seletividade? Ó, eu conheço já. Por falar em números, então, uma coisa que a gente estava falando, né? Não vale nada, cara. Eu fiquei surpreso, assim como vocês também vão ficar surpresos, porque o histórico entre Inter e Colo-Colo, ele é muito, como é que eu vou te dizer assim, é muito pouco. A gente não tem dados suficientes. Por exemplo, até hoje, o Inter e o Colo-Colo amanhã vão disputar a 5ª partida da sua existência. Tá? Sendo que amanhã é a 2ª partida pela Sul-Americana. O Inter até agora teve 4 jogos, uma pela Sul-Americana e 3 amistosos. Aí eu fiquei pensando assim, pô, mas da onde? E aí eu me lembro realmente de um dos amistosos, que era um torneio de verão, que o Internacional foi até o Chile para participar. Então, assim, o primeiro jogo do Inter contra o Colo-Colo, cara, foi em 1978, tá? No torneio de verão. O Inter ganhou por 2-1. O segundo jogo, também no torneio de verão, em 82, deu 0-0. Em 96, que foi o jogo que eu escutei, tá? Eu estava na praia aí, em Imbé, e era à noite, também pelo torneio de verão, foi 2-2. Tá, então, o único jogo oficial mesmo, Inter e Colo-Colo, foi semana passada. E o segundo vai ser amanhã nessa terça-feira. Então, quer dizer assim, dados muito pouco para a gente dizer assim, ó, e eu concordo com o Gustavo. Olha o clima que o Inter criou, cara. Em 78, o Falcão estava em campo. Sim. Mas em 78 tinha ruas de fogo, toda essa mobilização. Não tinha, né? É diferente a mobilização. Vamos ver se ruas de fogo amanhã vai dar para alguma coisa. Vai lá e vai queimar tudo. Marquinhos... Tem que cuidar esse fogo todo aí por causa daquela lona. Tem aquela lona que protege o telhado lá do teto do estádio. Mas é bonito, né? Tu acha bonito? Fala que é bonito, não é bonito. O Marquinhos está louco para me chineliar, porque ele vai dizer assim, o cara mais velho do grupo, coisa e tal, né? Mas são dados, viu, Marquinhos?
Infelizmente, eu só quero dizer é muito... que no jogo de 78 eu não lembro do jogo. Se tu lembra, tudo bem. Não, 78 eu confesso que eu não lembro. Tá? Agora, o de 82 e 96 eu me lembro. Até porque eu morava na praia, então era fazer uma escalada para escutar os jogos da dupla Grenal. Mas eu acho que o mais marcante vai ser de amanhã. Esses outros não precisam Sem lembrar. sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Se a gente... Isso só mostra que o Inter é o pior inimigo dele mesmo. Né? Sim, isso é verdade. Franco, tu tá tão quietinho, tu tá arquitetando alguma coisa aí, né? Não, eu tô escutando esse confronto aí cheio de história e rivalidade. Aí eu tava... A tradição dos dois times aí nos torneios internacionais, tô aprendendo aqui. Pois é, todo mundo ficou assim surpreso, e assim como eu também, né? Porque o Inter jogou muito, mas foi com a Universidade Católica. O Inter tem um histórico vasto contra a Universidade Católica. Não, e com relação à questão que o Franco tocou na falta de tradição, vale lembrar que o Inter foi o primeiro brasileiro campeão da Sul-Americana, né? Que é uma competição que, se eu não me engano, o time da Série B ele não ganhou ainda, né? Só time pequeno ganha, né? Vocês, Atlético Paranaense... Não sei, mas é uma competição que dá vaga direta para a Libertadores. Mas assim, falando eu assim... acho que a Série B não leva para a Libertadores. Copa do Brasil dá vaga direta da Libertadores. Quarto lugar na Série B. Eu tenho uma pergunta. Vaga na pré. Qual competição o maior título da internacional Sul-Americana que o equivale ao quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Qual competição internacional que o Grêmio tá jogando esse ano? Nenhuma. Grêmio tá passeando pela América? Não. Grêmio tá onde? Na Série B. Só joga e quem tradição nos campeonatos internacionais, quem está na primeira divisão e é classificado. Então, eu tinha um negócio para lembrar para o Marcos. Se o Tyson lembrar de Grenais, ele é eliminado amanhã, porque o único eliminatória que ele enfrentou o Grêmio, ele caiu fora esse ano, né? Se ele achar que é Grenal, ele cai fora amanhã. Ou ele marca gol, né? E aí o time ajuda. Marca gol e cai fora, me serve. Fala, Gustavo. Ele deu... Olha só, o Inter só tá passeando, Marcos. Só tá passeando. E amanhã pode acabar o passeio. Bom, só perde na Sul-Americana quem joga Sul-Americana, tá? Quem pelo Campeonato Nacional se classifica e fica entre os 16 ali e não cai na segunda divisão. E o último só pra vocês lembrar que time que tá na segunda divisão normalmente não joga campeonatos internacionais. Só para lembrar que o último campeão sul-americano gaúcho é o Grêmio. Enquanto vocês estavam na Série B, a gente estava ganhando a Libertadores, né? Quero ver se vocês vão repetir ganhar a Sul-Americana enquanto nós estamos na Série B, né? A diferença da Sul-Americana que o Grêmio ganhou para a do Inter é que a Sul-Americana do Grêmio classificou para Libertadores, se eu não me engano. E o Inter, quando ganhou... Não, o Grêmio nunca ganhou a Sul-Americana. Não, a Sul-Americana não, perdão. O Grêmio é da Libertadores. A última Sul-Americana que o Inter ganhou, ele não dava vaga direta. A partir no outro não ano... Dava vaga. Não dava vaga. Então, foi uma briga muito do Fernando Carvalho, junto à Conmebol, para que fosse, então, pelo menos o campeão tivesse uma vaga na Libertadores da América via Sul-Americana. E depois de 2, 3 anos ele conseguindo, o Inter foi campeão. Parece que vão esperar o cara ser campeão para dar no ano que vem, né? Aí ele conseguiu, né? Então aí ele tem 2 títulos, né? O Marcos, a competição é tão boa assim. Minutos falando só de Inter. Vamos seguir o... Não, deixa eu Qual foi a final da Sul-Americana do ano passado? Mas o episódio hoje não é sobre campeonatos internacionais, quem está jogando um time. Não, mas se nós estamos falando 20 minutos sobre Inter, nós vamos ter também 20 minutos sobre o Grêmio ou mais, né? Quais os últimos 3 campeões da Sul-Americana aí, Marcos? Não foi o Atlético Paranaense ano passado? Os três. Os 3 eu não sei viu? Ninguém liga. Exatamente. Os últimos 3 da Libertadores. Ninguém liga, por isso ninguém sabe. Franco, quais os últimos 3 campeões? Palmeiras 2 e Flamengo. E da Série B? Eu quero saber da Série B. Quero saber quem foi o último campeão da Série B. Quem são os últimos 3 campeões da Série B?
Quem foi? Também ninguém liga, não sei. Ué, mas Ninguém liga, né? Fazer o torneio Eu só sei que faz 41 anos que vocês não ganham a Série A também. Não, cara, mais. 42? E faz tempo. 50 Vai fazer. 43 agora, né? Vai fechar 43, porque esse ano não vão ganhar. Não, foi em 79, 20, 43 vai fechar esse ano. 42, 43, é. Vai fechar Não, esse esse ano ano não 43, ganha, porque cara. vocês não vão ganhar. Não ganha, esse ano não ganha, cara. Não tem como, cara. Não tem Mas como. o que tu tá e preocupado amanhã, se o Inter vai ganhar ou não? Tu tem que estar preocupado em ganhar a Série B. Por falar em ganhar, vamos aos palpites de amanhã, então. Vou começar lá com o Marquinhos. Marquinhos, rapidinho aí, teu palpite. Inter e Colo-Colo amanhã. 3-0 Inter. Pedrinho? Cara, eu vou dar uma de Marcos hoje, tá? Cara, eu acho que o jogo é difícil, assim, mas apostaria num 4-1. 4-1. Gustavo? Olha, pela primeira vez acho que eu vou fazer um placar igual ao do Marcos. Eu acredito que o Inter vai conseguir a classificação, vai ser épico. 3-0. Franco? Posso num 5-0 Inter. Zicou o bagulho. É bom esse troço aí, hein, meu? Nossa, esses gremistas estão tudo otimistas na secação amanhã, né? Eles estão muito zoando. Cara, Não, nem vou secar o Inter, vou assistir o Corinthians e Boca. Pessoal que tá assistindo, o Gustavo tá louco pra ir no jogo. Quem quiser, leva ele. Ele tá enlouquecido pra ir. Eu vou te dizer, se eu tivesse em Porto Alegre, eu levaria ele. Eu levaria. Eu mantenho o mesmo placar que eu em uma conversa aí nos nossos episódios. Aí eu falei que o Inter ganha de 2-0 no tempo normal e a sofrência vem nos pênaltis. E aí, tu acha que o Daniel vai pegar o primeiro pênalti pelo Inter até agora, ou eles vão chutar para fora? Porque até agora não pegou nenhum. Não, é aquele 12º jogador, né, cara? Vão variar o cara. Eu tenho medo desse jogo ir para os pênaltis. Assim. Mas é o jogo, né, o Pedro? Que amanhã é o jogo para se consagrar, né? Todo mundo vai ter que se consagrar amanhã, cara. Então, um vai ter que defender pênalti, o Heitor vai ter que jogar muito, sabe? Porque eu não acredito que o Busto amanhã vá jogar, porque é uma pressão. Pressão, eu acho que o Heitor até tá melhor que ninguém. Cara, eu tô para te dizer que se o Bustos não jogar, ele vai de mercado, né? Porque o Moledo eu tava dizendo que o Moledo estava fora do jogo, mas o Moledo tá entre os relacionados, né? Aí eu nem tiro meu uniforme, minha camiseta para vestir amanhã. Senhores, nós temos também, agora até me perdi, é na sexta, né? Jogo Grêmio, não, sábado. O Grêmio é sexta-feira. Sexta. Grêmio e Náutico, o tão esperado jogo pelo Marquinhos. Né, maior rival do Grêmio. E aí eu tenho aqui, ó, já os dados para a gente iniciar. Tomara que seja mais difícil que o Inter, né? 3-0. Os dados do jogo, do enfrentamento Grêmio e Náutico. São 33 jogos, 20 vitórias do Grêmio, 10 empates e apenas 3 derrotas, ou seja, 3 vitórias no Náutico. 52 gols marcou o Grêmio e o Grêmio sofreu aí 20 gols. O Grêmio não enfrenta o Náutico faz 14 anos que o Grêmio não perde para o Náutico. Então, sendo assim, eu posso dizer assim, um time que tem 33 jogos, tem a supremacia de 20 vitórias, apenas 3 derrotas, faz 14 anos que não perde, eu dou como favorito. Mas em cima desse favoritismo, aí a gente também, assim, após a Batalha dos Aflitos, um jogo épico, o Grêmio teve 10 jogos contra o Náutico. 8 vitórias do Grêmio, 1 vitória do Náutico e 1 empate em 1-1. Então, o histórico rico que eu trago para vocês aqui, por isso, por si só, não tem como dizer, senhores, e até pela classificação que se encontra o Náutico hoje, que o Grêmio vai perder, sendo que o Grêmio vai jogar nos seus domínios, na arena. Aí eu te pergunto assim, vai ser uma hecatombe se acontecer uma derrota para o Náutico, porque os números desse clássico, sabe, me remete a um jogo que até então
eu dou como vitória do Grêmio. Concorda, ô Franco? Não, tá tentando zicar aí o Grêmio. Acho que o Náutico vem forte aí. Vai ser um jogo complicadinho. Aí eu aposto num empatezinho heróico aí. Não vou Não fica entrar nesse ficando aí. salto alto do Raul aí, não. Pô, cara, eu sou o cara mais imparcial no grupo. Seda. Ai, Gustavo, tu que tá rindo aí, Gustavo, me defende. Não, eu discordo do Franco. Eu acredito que eu concordo contigo, Raul. Acho que realmente o Grêmio vai, para mim, ele vai como favorito e o Grêmio ganha o jogo. Eu acredito que o Grêmio ganha o jogo. O que a gente tem com relação ao Grêmio? A gente tem 10 jogos de invencibilidade. Eu já falei isso num episódio passado, que essa invencibilidade ela é um pouco enganosa, porque ela está baseada em cima de empates, né? Tem agora 7 empates e 3 vitórias, né? Dentro desses 10 jogos de invencibilidade. Mas o Grêmio, ele dentro desse período de invencibilidade, o Grêmio tem se mostrado preponderante em casa. Então, eu não acredito que um time que está na 15ª, se não me engano, posição com 18 pontos, vá ganhar do Grêmio, que tem uma boa defesa. O empate é factível. O Franco disse que é possível que empate, enfim, né? Mas eu acredito que na Arena o Grêmio consegue ganhar. Enfim, dentro desses 10 jogos de invencibilidade, o Grêmio, aliás, dentro de 16 jogos até aqui, na Série B, o Grêmio tomou 5 gols só. Então demonstra que realmente a defesa do Grêmio está ajustada. Os zagueiros estão se entendendo. Os zagueiros. Não estou nem falando daquela dupla que o Grêmio consagrou ali, Jeromel e Kahneman, porque o Kahneman não vem jogando. Mas o Bruno Alves tem conversado melhor com o Jeromel. Eles têm se entendido bastante. E na última partida contra o Bahia, o Gabriel Grando me surpreendeu, porque eu tava com muito medo dele, né? Depois daquela partida, aquele jogo anterior foi contra o CSA, é isso? Sim. Que teve um gol anulado que foi um frangaço, né? Ele já estavam dizendo, eu assisti o jogo no Brechó do Futebol, como sempre, né? Os torcedores na minha volta ali já estavam dizendo que o Gabriel ia trocar de nome de novo, né? Que agora ele ia se chamar Gabriel Frango, né? Se ele tomasse se tomasse aquele frango, porque foi anulado o gol e ele fez uma excelente partida contra o Bahia. Ele pelo menos teve, para mim, ele foi o cara do jogo. 2 oportunidades que ele salvou o Grêmio com boas defesas, né? Então, não, mas eu acredito que a defesa do Grêmio também contra o Bahia se sobressaiu. O Jeromel tomou um cartão, mas mesmo assim ele foi até o fim bem, né? Então, o que a gente está vendo no Grêmio é os problemas que vem persistindo rodada atrás de rodada. Problema no meio-campo, não tem armação. Tem um barulhinho aí. Só corta Não. o problema na armação, no meio de campo e o problema no ataque. Né? A gente está com problema. O nosso ataque não. A nossa capacidade ofensiva está ruim em razão de atacantes que não conseguem ser efetivos. Eles chegam lá na frente. O Elias correu tanto no último que o campo acabava. Ele corria para fora do campo. Tem jogadores que eu estou insistindo nesse problema cognitivo, né? Cara, o Campas tem problemas cognitivos. Ele não consegue entender o que está rolando no campo. Mas aí é culpa de quem? Eu fiquei vendo o jogo do Grêmio e me lembrei dessa tua fala do cognitivo e dele. Mas é culpa de quem? Do Grêmio? O sistema de jogo? Eu acho que é problema da escassez de opções
que o Roger, né, tem. Né? O Roger, inclusive o Roger tá começando a perder a paciência publicamente. Né? Ele realmente não tem opções. Eu não concordo com a visão de que o time tá desorganizado. Eu não concordo que não exista um esquema. Eu acredito que os jogadores que estão em campo são ruins, e eu acredito que são... Não vou dizer o que eu pensei agora, mas o problema é cognitivo. Fala, Franco, fala. Tu sabe que... Vai, Franco, posso falar ou vai? Não, vai. Bruno. Tu sabe que me assusta um pouco quando entra nessa questão do tal do valor cognitivo, né? Porque tem muito... Tá circulando muito, assim, na própria mídia, assim, estão usando muito essa expressão para caracterizar essa falta de aptidão ofensiva do Grêmio, né? Mas, cara, será que não é qualidade, assim? Porque se tu olhar... Não é a falta de aptidão, Pedro. Cara, porque se tu Tu olhar assistiu o jogo contra o Bahia? Campaz, ele Tu tem uma assistiu o jogo contra característica... a Bahia? Sim, assisti. E tu viu a atuação do Campaz em 2 momentos que eu vou destacar para ti aqui. Mas é um contexto... O momento que ele faz a proteção para a bola sair na linha de fundo, achando que ia ganhar o escanteio. Ele não estava prestando atenção no lance que ele estava envolvido. Mas eu acho que isso... E depois ele fez a mesma coisa. Ele fez a mesma coisa com relação a uma lateral. Ele fez uma proteção num lance que ele estava envolvido para dar lateral para o adversário. Cara, mas é que eu acho que isso entra num contexto maior do que só a questão da capacidade individual do jogador. Entra em coletividade, em texto. Não, mas aí se tu trazer para o lado colorado, tá? Olha o momento pelo qual passa o Heitor, por exemplo. O Heitor tá com sérios problemas de marcação, desarme, passe, e tu pega o Heitor 1 ano atrás, é um jogador totalmente diferente, onde estava num contexto com o Kudê, com o próprio Abel, ele tinha um aproveitamento, o cara não desaprendeu a jogar bola, tipo, tem um contexto que faz com que tu perca a qualidade e tu gere essa insegurança. E o momento do Grêmio, vocês acompanham bem mais que eu, o Grêmio. O todo do Grêmio é bagunçado. Então, será que isso não reflete no desempenho dos jogadores dentro de campo? Pois é isso aí. E aí entra a qualidade individual do jogador, que ele tem problemas táticos, e aí eu acho que não é questão cognitiva, mas sim de formação, né? Daqui a pouco ele vem do futebol... Ele vinha do Tolima, que é um outro tipo de futebol taticamente, e se fala muito do futebol dos jogadores... principalmente sul-americanos ali, Colômbia, Venezuela, que eles não têm a disciplina tática, assim como o brasileiro, quando vai para a Europa, volta outro jogador. Então, eu acho que tem esse componente também de... Mas aí entra, Pedro, dentro do que eu estou insistindo. Eles não estão, alguns jogadores, e eu incluo o Campaz nisso, que a gente está falando dele agora, eles não estão entendendo o que o Roger quer taticamente. Tá, mas será que não estão pedindo uma coisa na qual ele não tem a aptidão de fazer? Eu não acredito. Porque ele sempre jogou em outra função, característica de jogador. Eu não acredito. O Campaz não é um jogador ruim. Mas às vezes o cara não tem. Mas ele não tem aptidão para jogar bola mesmo. Mas ele no Tolima, ele joga baca. Eu vi uns jogos dele no Tolima. Cara, é como tu comparou o Heitor, né? Que tu fez a comparação. Na temporada passada o Heitor e o Heitor agora, ou na temporada que o Kudê estava em 2020 e o Heitor agora. O cara não aprendeu de jogar futebol, não desaprendeu, né? E o Campaz não desaprendeu também. Eu acredito que não. Ele talvez não esteja entendendo, inclusive, a forma como ele está jogando. Desempenho. Ele não está entendendo, sequer ele está conseguindo enxergar o campo. Tá, aí eu te pergunto uma coisa então, Gustavo, tá aí para o pessoal. Se ele está com esse problema que ele não está enxergando, que ele não está entendendo o que o Roger está pedindo, quem é escalado no lugar dele está entendendo? Porque é a mesma coisa, se não pior. Aí entra... É que assim, ó... no lugar dele. Que assim, ó... Antes... Quem que entrou no lugar do Campaz depois que ele saiu? Eu acho que ele botou, se não me engano, o Pedro Lucas no meio de campo ali. Sim, foi a estreia do Pedro Lucas. O Pedro Lucas. E a coisa já melhorou um pouquinho, porque deu segurou um pouco. Porque é o cara da função, ele é mais armador, né? Exatamente. Vocês têm que entender que vocês têm que... E aí eu acho que é onde a gente discorda. Eu acho que não é valor
cognitivo. Eu acho que é característica do jogador. Fala, Marquinhos. Uma visão diferente, tá? Vocês têm que entender que o Campaz é colombiano. Lá, ele não tinha essa questão de fazer função tática. Ele era livre, jogador livre do meio campo. Jogava solto. Ele nunca fez isso que vocês estão querendo que ele faça. E daí vocês pegam a ovelha, levam ele na beira do teatro e falam assim, vou, ovelha! Nunca ele vai fazer! Aí quando ele pega e faz um gol olímpico lá, Campaz é craque, mas daí quando ele não consegue fazer a opção tática que o Roger quer, Campaz tem problema cognitivo. Vocês têm que prestar atenção que Campaz nunca teve função tática na Colômbia. Ele sempre foi jogador livre. Larga ele livre no campo, sem ter função. Quando ele com o pé na bola, ele faz o que tem para fazer. Mas não, vocês querem que o cara dê carrinho, vocês querem que o cara marque, vocês querem que o cara volte. Ele nunca vai fazer isso. Ele nunca fez isso. E ele não vai fazer. Não vai fazer no Grêmio. Fala, Franco. Não, se ele nunca fizer isso, se ele nunca for fazer isso, então ele não é jogador de futebol. Porque todo time organizado do jogador tem uma posição, ele tem determinadas Eu concordo, mas futebol nosso... Jogar ele não existe mais jogar livre, então ele não vai jogar em lugar nenhum. Na Colômbia ele joga. Na Colômbia ele joga. Ele era tanto que o Grêmio comprou ele. Quer ver um jogador tanto que o Grêmio é a maior contratação do Grêmio, porque lá ele jogava. Eu concordo, deixa eu só entrar na questão cognitiva. Eu concordo com o Gustavo, não é questão do jogador ser bom ou ruim. É a questão cognitiva, é sempre tomar a decisão errada. É sempre buscar, tipo, na hora de tocar a bola, isso eu percebi no campo nos últimos jogos. Na hora de tocar a bola, não, resolve chutar. Na hora de chutar, resolve tocar. E é todo lance, assim. Essa questão, não a questão de ser bom ou mas vocês já olharam no contexto, a decisão errada se apresenta, que não dá o vamos pela ordem ali. Deixa eu só fazer um ponto do que o Marcos puxou ali, da questão da comparação da característica. Existe um jogador brasileiro que tecnicamente é muito bom jogador e que ele tem a mesma deficiência tática do Campaz, que é o Vitinho. Não sei se vocês percebem isso, mas o Vitinho é um jogador que não sabe fazer lado de campo, que é onde o Campaz tem se escalado muitas vezes. E por dentro, como armador, o Vitinho também não funciona. Ele funciona só naquela segunda linha e com liberdade. Pode ver, o melhor Vitinho sempre jogou solto. Ele nunca conseguiu jogar. E a vida toda assim. Com função tática. E aí tu vai dizer que é um jogador ruim, que tem problema cognitivo? Só que ele tem um contexto. Não, Pedro, eu não disse que é um jogador ruim. Eu não disse que é um jogador ruim. Mas é que no momento que associa... O Campaz não é um jogador ruim. Por isso que eu digo que eu não gosto... Mas eu falo que o Vitinho é ruim. O Vitinho é ruim. O Vitinho, pra mim, é ruim. Ele jogou bem no Inter uma temporada. Não, eu tô falando, não é questão de ser bom ou ruim. O Vitinho não é bom, na minha opinião. O que ele tá fazendo? O que ele fez no Flamengo? O que ele fez na Europa? Ele teve uma temporada boa no Grêmio e tiraram, né? O Renato mandou tirar o Vitinho. Tira, senão vamos perder. Vamos voltar ali naquela questão do jogo mesmo, que a gente desviou um pouco o foco, assim. O Gustavo estava falando da série invicta do Grêmio, né? Que vem a bons jogos e tal. O Grêmio, ele tá entre um dos 4 times que mais empatam na Série B. E, ao mesmo tempo, leva poucos gols, só que faz poucos. Já que estamos falando bastante em números, assim. O Grêmio tem 13 gols em 16 partidas. E isso, num cenário de acesso, ele, de certa forma, ele é preocupante também, né? Porque ele tá bem organizado defensivamente, não joga bem, só que, ao mesmo tempo, ele não tá conseguindo fazer o gol. E aí eu acho que isso acaba sendo um problema no médio prazo, porque tá tendo uma coisa que não tinha. A gente falou do Gabriel Grando, do Frango ali, que estava salvando e tal, só que a gente esquece também que teve um componente de sorte, onde nesses últimos jogos o Grêmio leva 2 bolas na trave nos finais de jogos, né, que é contra o Vasco, aquela bola do Palácio, e contra o Bahia, né, que leva um gol, quase leva um gol no finalzinho também. Então, esse componente, daqui a pouco, não tem a sorte e o gol tá faltando, né? E o Náutico é um time que faz gol, daqui a pouco um empatezinho, 1-1, tá de boa. Mas, agora, Pedro, esse argumento da bola na trave, o Grêmio também coloca a bola na trave.
Isso não tem, não muda nada. Claro que não, Assim, até por isso que empatou, né? Senão era duas não, derrotas. mas aí que tá. Se tu bateu a bola na trave, Já dizia a musiquinha que ela não altera o placar. não muda o placar, exatamente, não muda o placar. Então não tem, a Não, gente mas não eles tem, servem pro debate, né? o Grêmio tá invicto porque a bola bateu na trave. Não, não é isso que eu quero te dizer, que às vezes o empate, ele também mostra, ele engana um pouco às vezes, né? O ponto conquistado, assim como a vitória também, né? Porque mas Bola na trave não altera o placar, mas dá um medinho. Direto na classificação, mas não foi uma boa partida do Grêmio. Tá, mas Pois enquanto o então. Criciúma, que o goleiro pegou tudo, do Criciúma também. Foi uma boa partida. Não, mas foi eu coloquei casa lá, tudo. Quer ver? Vai, Gustavo. Vai. Liga o microfone! Liga o microfone. Ficou até sem som. Eu coloquei exatamente isso. Sim, vocês não desligam o microfone, e aí na hora que a gente está falando, tem alguém que não desliga o microfone. Não vou dizer quem. Não é o Raul. Tem um detalhe aí. Eu não disse em nenhum momento que o torcedor está vendo que a gente está numa série invicta, mas está baseado em cima de empates. Não dá para confiar numa série assim. Né? A gente tem 7 empates e 3 vitórias nessa série. É óbvio que o problema do Grêmio está na capacidade ofensiva. São 13 gols em 16 jogos, né? Como o Pedro colocou, lembrou, são 13 gols. Claro, não se faz muitos gols na Série B. Se pegar o Cruzeiro fez até aqui... O Cruzeiro tem 20 gols. 20 gols. Em 15 jogos. Em 15 jogos. Então são 7 gols a mais, com uma partida a menos, e o Cruzeiro levou um gol a mais só, né? Mas o Cruzeiro tá liderando. Eu tô com o mesmo discursinho do Denis Abraão, dizendo que não tem jogo bonito na Série B. E nem na Sul-Americana, pelo jeito, né? Tá, mas voltamos pro... O Colo-Colo meteu 2 no Inter, tem jogo O Cruzeiro com a Sul-Americana. Eu não entendi, é que daí o campeão da Série B vai para a Sul. Não, é que falaram que não tem jogo bonito na Série B, mas não tem jogo bonito na Série A. Não, quem falou na foi Sul-Americana. O diretor de futebol de vocês aí, o Denis Abraão, dizendo que é pelada brava aí, que não tem jogo bom. Que não sei o que Vasco, não sei o que era 0x0, que era uma ruindade, pareceu uma muito certa, né? O momento só não é pior para o Grêmio, tá? Porque nesses 7 empates que o Gustavo colocou, os demais clubes também que estão atrás do Grêmio não ganharam, tá? Então isso aí é um dado que a gente tem que salientar, tá? Outra coisa é o seguinte assim também, né? O porquê que faz que o Grêmio ainda se mantenha, né, nessa diferença? O Grêmio criou uma gordura, o Grêmio não criou gordura, não, então, nesse sentido, o Grêmio tem que também traçar um paralelo. A grande oportunidade do Grêmio, dele, porque, por exemplo, assim, ó, desses 7 empates, quantas partidas o Grêmio estava ganhando? Vocês se recordam? Tem um outro ponto também, o Grêmio jogou 9 partidas fora e jogou 7 em casa. E jogou fora contra Vasco, Cruzeiro, Bahia, Sport. Segundo turno é todos em casa, né? Sim, mas jogou em casa com a Chapecoense, né? Sim, perdeu, mas ganhou também fora do Londrina. Mas é muito mais fácil tu ganhar em casa do que fora, eu acho, né? Ou tô errado? A não ser que o Vitinho esteja jogando, que daí o Vitinho decide jogos. Baita jogador. Não, o Vitinho acho que tá na... Ele tá arquivado, eu acho. Eu acho, nem sei onde é que ele tá. O Vitinho não joga contra o Grêmio esse ano. Não joga contra ninguém, né? É tão bom que não tá jogando contra ninguém. Comparar Vitinho com o Grêmio também é demasia, né? Forçou a amizade, Raul. Não, é porque o Vitinho está num contexto totalmente longe do Grêmio, né? Longe de nós. Porque até a gente acompanha o Flamengo como? Muito pouco, né? Então, veja assim, e o Grêmio a gente está acompanhando dia a dia. Né? Então, eu acho muito pouco assim, né? Eu vejo assim também,
o que o Grêmio tem para fazer para melhorar? Porque até então, assim, o Grêmio está na 4ª posição, tá? Referente fala, Gustavo. Não, eu vou entrar de novo nesse assunto da quantidade de gols. Se faz poucos gols na Série B, né? Peguei o exemplo do Cruzeiro e eu não consegui terminar de falar porque me interromperam aí, mas o exemplo do Cruzeiro, ele é diferente. O Cruzeiro está liderando o campeonato, está fazendo uma boa campanha, de fato. Ele tem 7 gols a mais que o Grêmio com uma partida a menos. Mas se pegar os demais que estão dentro do G4, a diferença para o Bahia, por exemplo, a gente está falando de 4 gols. A diferença para o Vasco, que é o vice, é de 3 gols. Eles têm 3 gols a mais. Deixa eu terminar. A gente não criou uma gordura. A gente não criou uma gordura como precisava criar, mas a gente está somando pontos. A gente aos poucos está somando pontos. Não está fazendo boas atuações. Contra o Bahia foi terrível o primeiro tempo. Terrível. Mas, por isso, não existe empate bom e empate mal, como o Marcos acredita. Até porque o empate para o Grêmio não é bom. Mas, diante do resultado, do resultado em campo, da capacidade técnica em campo do Grêmio, o empate acabou sendo bom. Acabou sendo bom. Por quê? Porque somou um ponto. O Grêmio está acumulando pontos, embora não esteja vencendo. Peraí. Não existe empate bom e nem empate mal, mas o empate contra o Grêmio contra o Bahia foi um empate bom. E se olhar o episódio um pouquinho depois, lá, ele disse que o empate não tinha sido bom, né? O empate não é bom para o Grêmio. O empate não é bom para o Grêmio. Vou repetir. O empate não é bom para o Grêmio. O Grêmio precisa de mais pontos para criar essa gordura que o Raul falou. Só que mas o empate contra o Bahia foi bom? Diante da qualidade técnica do jogo contra o Bahia, foi isso que eu falei, Marcos, o empate, a gente saiu no lucro. Então existe empate bom! Tá. Lembrando daquela tal da narrativa, né? A gente, às vezes... O empate foi lucro, diante da capacidade técnica que o Grêmio apresentou contra o Bahia. O primeiro tempo contra o Bahia foi desastroso. Desastroso. O segundo tempo melhorou um pouco, mas continuou sendo desastroso para o Grêmio. Então, a gente precisa criar essa gordura. De fato, a gente tá faltando gols. A gente tem uma série invicta que a gente tem muito mais empates, mais do que 2/3 de empates, do que de vitórias. Então, é óbvio que a gente precisa vencer. Mas a gente, se olhar para os rivais, para quem está na frente, inclusive na tabela, a gente vai ver que a capacidade ofensiva deles também é baixa. Se faz poucos gols na Série B, porque a característica da Série B é diferente, os jogos são diferentes. Os times, em geral, jogam retrancados. Eu que gosto de números, eu me comprometo até a fazer um apanhado, estou anotando aqui, tá? Para ver os números de gols da Série B nos últimos anos. Olha, curte assim, ó. Sabe que a gente às vezes tem aquela seletividade que a gente sempre sabe, né? Lembrando da escassez, a gente olha da diferença, mas Criciúma, Tombense, Novo Horizontino, Sampaio Correia, Operário, e inclusive o Náutico tem mais gols que o Grêmio na Série B. E isso é, sim, preocupante. Sim. Mas todos estão atrás do Grêmio. Pedro, então tomaram muito mais gols. Não, a questão é que o Grêmio... Então é um copo meio cheio, meio vazio. Não, ninguém está dizendo que não é preocupante. Eu acabei de falar que acho que tá tudo certo, que o Grêmio tem uma. Deixa eu falar que o Grêmio tem uma capacidade ofensiva baixa. Isso é preocupante. O Grêmio tem um problema no ataque e tem um problema na armação. E o problema no ataque faz com que a gente tenha menos gols que esse que tu citou agora. Isso é um problema. Só que a diferença de gols não é grande. Não é grande como vocês colocaram, como tu colocou. Pode dar um reflexo isso no final do campeonato. Pode. Tá? Mas pode esse dar. É o ponto. Porque tá. Mas agora, desculpa, Pedrinho, te atropelar. Mas agora, assim, vou insistir, vou bater na tecla ali. A situação para o Grêmio só não está pior, porque quem está atrás do Grêmio, né?
não ganhou as partidas que tinha que ganhar enquanto o Grêmio estava empatando. Tá certo? Vamos concordar que também aí os deuses do futebol estão ajudando o Grêmio nesse sentido. Porque tu imagina o caos, tá? Imagina o caos que seria se o Grêmio tivesse nessas... Que eu me lembre, foi contra o CSA, poderia ter perdido. Contra o Bahia, tá? Mas aquele outro jogo que ele empatou também, que estava perdendo de 1-0. O Ituano. Tá? Então, só isso são 4 jogos. Tá, então, peraí. Então, no mínimo 3 jogos que foram empates, que poderiam ter perdido. Então, quer dizer que esses 3 empates são a quantidade de pontos que o Grêmio tem na frente do Criciúma, né? Então, tem 3 pontos na frente do Criciúma. Agora vão tirar os pontos do Grêmio porque podia ter perdido os jogos. O Gustavo disse que não existe empate bom. Esses 3 empates são maravilhosos do Grêmio. A situação do Grêmio. Aí, enfim, hipocrisia, né? Porque o Gustavo disse que não. O Gustavo disse que não existe empate bom. Mas esses 3 empates garantem o Grêmio no B4, né? Não é G4, é B4, de Série B, né? Então, assim, esses 3 jogos o Grêmio poderia ter perdido. Era 3 pontos a menos que o Grêmio não poderia ter. Mas não existe empate bom, né? Eu discordo. Nem empate ruim. Eu discordo, eu concordo com o dele. Não, existe empate bom. Tu acha empate bom. É isso aí mesmo. Tu acha empate bom. Não existe para mim, desculpa, Gustavo. Para mim, um empate bom é aquele que o Grêmio empata com Atlético Mineiro em 1-1, e empata contra o gol de pênalti do Dinho no segundo tempo, quando estava perdendo de 1-0, onde foi bicampeão, ou bicampeão da Libertadores. Para mim, esse é um empate bom. E tem um adendo que eu acho que os empates talvez, não são bons para o Grêmio talvez... porque o Grêmio precisa da pontuação. Pô. Então não existe empate bom para o Grêmio. Os empates estão salvando o Grêmio nessa trajetória de rodadas invictas. De fato, estão salvando o Grêmio, porque o Grêmio pelo menos está pontuando. Mas o empate para o Grêmio não é bom, porque o Grêmio precisa fazer mais pontos, precisa de uma gordura de pontos. É que tem gente que é ouvido seletivo. Quem acredita que empate é bom, porque o time está em evolução, é o Marcos. Não, é que eu acho que tem um outro contexto que tem que ser colocado, assim, que hoje o principal adversário nesses G5 ali é o Sport, né? E nos 2 últimos jogos foi onde o Sport pegou Cruzeiro e Vasco. Então, mas olha só. Isso interfere na parada deles na tabela. E o Grêmio pegou nesses 2 jogos adversários na mais última fracos. rodada. Pegou o Vasco e na anterior pegou o Cruzeiro, que são os 2 melhores times do campeonato, né? Bom, diante disso, então, senhores, Grêmio e Náutico. Vamos aos nossos palpites. Né? Claro que o palpite ele sempre é carregado de, digamos assim, da nossa vontade como torcedor ou como secador, digamos assim, né? Franco, como torcedor. 1-1. Um empate ruim, então. Esse seria um empate ruim. Gustavo? Eu vou de 2-0, Grêmio. 2-0. Marquinhos? Eu vi o Gustavo dizendo que não tem chance do Grêmio perder pro Náutico, né? Mas lembrando que o Grêmio perdeu em casa para Chapecoense. Eu acho que pode perder pro Náutico de 1-0 também. Pedrinho? Cara, eu acho que o Grêmio segue essa sequência incrível aí de empates maravilhosos na Série B. E o 1-1 tá de bom tamanho, né? Acho que tá bom para manter a estatística aí desse bom desempenho. Certo. 4-0. O Raul tá otimista. Tu judiou agora, né? O Gustavo vai ter um ataque cardíaco. Eu vou ir no jogo. Espero ver esse 4-0, Raul. Vou guardar aqui, ó. Tá aqui guardadinho. Raul já acertou alguma vez? Já? Esse aí parece. Esse palpite do Raul parece aquele do Marcos contra o São Paulo, lembra? 3-0 aqui. O Raul acertou uma goleada do Inter. Acertei. Que acerte uma do Grêmio, então. Boa. Não, eu acertei um jogo do Grêmio. 2 jogos do Grêmio.
Pô, então tá. Acertei, se eu não me engano, acho que foi. Não, eu botei 3-0, que foi 1-1 contra o CSA. Bom, mas, diante disso, então, o que nós teremos aí para o nosso recado final? Começo agora ali para amanhã, né? Grande jogo. Pedro. Eu acho que é esperança, né? Ter esperança de reverter esse confronto amanhã, que não é fácil, assim, mas eu acho que, como torcedor, a gente tem que acreditar até o final, né? Eu acho que dá para reverter esse placar. Marquinhos? O meu recado final é o seguinte: classificando ou não classificando, só joga campeonato continental quem tá na primeira divisão. Time da Série B não joga campeonato continental. Então, assim, ó, ganhando ou perdendo, a gente participa do campeonato continental. Então, o Grêmio vai ficar lá, ó, na Série B. Beijo. Franco? Uma fake news do Marcos, porque teve time já rebaixado que jogou Libertadores, Palmeiras, quando ganhou a Copa do Brasil. Vou preso agora, tô olhando vários fake news. times aí. Então, olha ali, ó, informação falsa aí, cuidado aí. Não, Paysandu, acho que não sei se estava na Série A. Não, mas Paulista e São Caetano. O próprio Palmeiras caiu, né? Ganhou a Copa do Brasil e caiu e jogou a Libertadores. Então, informação falsa não é legal aí, pessoal. Vamos. Tá, mas é que eu acho que o que o Marcos quis dizer é que quem está na Série B não consegue jogar como classificado pelo Libertadores. Ainda bem que eu tenho um amigo aqui que me defende. Isso, mas se ganhar a Copa do Brasil, consegue. Também não é... Tipo, se o time tá na Série B e ganha a Copa do Brasil, consegue se classificar. Mas o Grêmio vai ganhar. No caso do Paulista. Vai ganhar a Copa do Brasil esse ano? Tá, vai. Nós já temos 5, vocês que tem uma só, né? Vocês que deveriam... Gustavo? Eu quero só reforçar pro Marcos que o Inter só tá jogando, né? Não vai chegar a lugar nenhum, mas tudo bem. Eu até acredito que amanhã o Inter possa reverter essa vantagem do grande Colo-Colo, do favorito da Sul-Americana, mas enfim, meu recado final é que, assim, gremistas, esse ano é um ano de sofrimento, tenho repetido isso, é um ano de sofrimento, não tem fugido a curva os jogos, a gente tem sofrido muito, mas a gente está pontuando aos pouquinhos ali e tal, nós vamos conseguir voltar para a Série A, é só acreditar. Beleza. Bom, então o meu recado final é o seguinte, né? O 12º jogador foi contratado, mais de 40 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Colo-Colo, e que os deuses do futebol se fardem, entrem em campo, joguem e ganhem, que nos dê a classificação. Dito isso, estaremos aguardando aí para o próximo episódio aí do Grenal Corneta. Valeu, pessoal, um abração!